A Bruna, gente, ela iniciou quando ela já foi nossa parceira na parte de recrutamento e seleção para representantes. Então, ela que conduziu o trabalho inicial, fez todo o procedimento de recrutamento e seleção para representantes, né? Ela já selecionou alguns dos representantes que passou por nosso curso e hoje ela está dedicada totalmente à parte infanto-juvenil, que é a especialidade dela, tá? Então, Bruna, você pode se apresentar, por favor, melhor? Tá. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui nesse momento conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? Estamos vivendo um momento muito delicado, algumas famílias estão abaladas, né? Então, agradeço a oportunidade, Alana. Eu sou Bruna Anastácio, sou psicóloga infanto-juvenil, né? Eu trabalho diretamente com a infância, com a adolescência e também na orientação de famílias. Certo. É isso. Então, nesse cenário, a gente sabe que as crianças, em termos de sintomas, elas não são tão afetadas, né? Inclusive, saiu ontem, se eu não me engano, foi ontem, até o próprio Xanjavian, né, Isabela Timóteo, deram positivo para o coronavírus e os filhos, a filhinha mais nova não deu, né? Ela até apresentou alguns sintomas, mas não deu positivo para coronavírus. E a gente sabe mas todo o cuidado deve ser feito, claro, as crianças também devem ser resguardadas, e principalmente pela questão que elas podem transmitir para grupos de risco, né? Então, todos os cuidados também devem ser tomados mediante a criança. E a primeira pergunta, Bruna, as crianças, elas podem se abalar emocional, só puxando um pouquinho para o nosso cenário atual, né, essa questão da quarentena, muitos adultos, eu estou vendo muitos colegas bem deprimidos mesmo, chateados, ficam abalados mesmo com o noticiário, né, com tudo que está acontecendo. E realmente a gente está passando por um momento que a gente tem que trabalhar muito a nossa saúde mental. E a minha pergunta essa preocupação também deve ter a gente deve também ter essa preocupação com saúde mental das crianças quando o assunto é quarentena? Claro, com certeza. Na verdade, quando os adultos eles são afetados, as crianças diretamente também são afetadas. E tem aquelas crianças que já têm uma predisposição, um funcionamento mais ansioso. Dependendo da idade, elas já conseguem absorver bem as notícias. E com certeza isso vai afetando a questão emocional. Ela vai vendo que os familiares e os pais estão preocupados, porque isso é um cenário que gera preocupação financeira, né? Tem com saúde. Então, é um contexto em que afeta vários aspectos da vida do adulto. E as crianças, elas estão sentindo que a rotina mudou. Elas não estão indo para a escola, estão privadas de ter a socialização até ali com os vizinhos. Não podem, né? Muitos condomínios hoje têm as áreas de lazer privadas, interditadas. Então, as crianças, elas estão em casa. E criança é sinal, é movimento, é brincar, é se movimentar, é se socializar. E elas acabam estando privadas de tudo isso. Então, somam-se duas questões. O estado emocional de algumas famílias, que estão mais afetadas, mais emocionalmente desestabilizadas, e as crianças absorvem isso, e a mudança de rotina que elas absorvem. Então, se isso não for trabalhado de uma forma adequada, a gente vai ter muitos problemas emocionais com as crianças também. Inclusive, eu fiz um vídeo, eu falei sobre isso, que quando a gente entra num avião, e a aeromoça está explicando sobre a máscara de oxigênio, primeiro é o adulto, para depois ser a criança. Então, nesse momento, o adulto ele precisa se cuidar emocionalmente para que ele possa cuidar ali da criança também. Senão, né, nesse momento, nós somos os pilares da casa. Se a gente não se cuida, a criança ela vai começar a absorver e somatizar isso de uma forma muito negativa. Então, muitas crianças podem sim ser afetadas emocionalmente nesse momento, principalmente aquelas que têm já um funcionamento mais ansioso, que têm um medo, né, a emoção medo mais ativada, e aí elas ficam preocupadas. E de acordo com como é que essas notícias estão chegando para elas, ainda mais, né, gera uma preocupação maior. Tem alguma especificidade de faixa etária?
que a gente deve ter um cuidado maior, ou no geral o cuidado é o mesmo? No geral, o cuidado deve ser o mesmo, porque mesmo aquelas crianças muito bem pequenas, né, que a gente Se não a entender gente muito. acha que elas não entendem muito, então a gente tende a subestimar, não está entendendo. Na verdade, elas absorvem, né, algo mais sensitivo e elas entendem tudo, sim. Elas conseguem entender e perceber que tem né, que os pais são diferentes, os pais estão preocupados, então o cuidado deve ser de forma geral para todas as idades, né? É um cuidado emocional desde aquelas crianças mais pequenas e prioritariamente aquelas maiores que já entendem mais. E aquelas maiores que são mais ansiosas, aí o cuidado deve ser redobrado. Certo. Então, a questão das crianças, embora elas não tenham acesso aos noticiários, não tem aquela preocupação, a questão financeira dos que alguns adultos estão passando, donos de pequenos e médios negócios, mas a questão delas podem ser refletidas através dos pais, né? Não é isso? Em resumo. Exatamente. E na verdade, você falou que elas não, assim, acabam não tendo acesso aos noticiários, mas acabam tendo, porque algumas famílias estão vivendo isso de forma tão intensa que não estão sabendo ali filtrar essas informações para as crianças também. Então, às vezes, acaba deixando ali a televisão ligada o tempo todo, o jornal. E a criança, ela tem um funcionamento diferente do adulto. Muitas vezes, é como se elas vivessem, tem uma lente de contato que aumenta ali, aquela, né? Então, ela escuta uma notícia ruim, o adulto, ele compreende melhor. Muitas vezes, a criança, ela pode entender aquilo de uma forma muito mais drástica e catastrófica. E isso gera um medo muito maior nelas. Certo. E, Bruna, como explicar o que está acontecendo, esse cenário, da melhor forma possível, né, para que a criança não seja tão afetada, para minimizar ao máximo a preocupação da criança, enfim. Como explicar da melhor forma possível esse cenário para a criança? Pronto. O primeiro passo muito importante é entender que são crianças, né? Crianças são diferentes de adultos. Quando a gente fala com criança, a gente fala com a criança. A criança, ela tem uma linguagem diferente do adulto. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar é essa linguagem. Eu não tenho que falar com meu filho igual que eu converso com meu marido sobre o que está acontecendo. É necessário orientá-los, até porque todas elas já sabem, né? Tá? Aquelas pequenas já entendem, já sabem muito, né, o que está acontecendo. Mas essa linguagem lúdica, né, explicar de forma mais concreta, mostrar um vídeo, inclusive já tem vários materiais lançados, o Maurício da Turma da Mônica lançou um material bem legal sobre isso, tem um livrinho, eu divulguei também um livrinho no Instagram que conta um pouquinho, porque elas precisam entender o que é que acontece, o que eu já vi, que algumas mães até me procuraram nesse momento. Quando falam em coronavírus, as crianças, algumas estão internalizando como se fosse um monstro que vai matar, e aí ficam com medo. Não, elas precisam entender que é algo que é invisível, que é pequenininho, que a gente não consegue ver. E aí, os adultos, eles podem procurar formas lúdicas, né, dentro da linguagem da criança para explicar e amenizar também os danos, no sentido de que não precisa ser tão catastrófico assim, como às vezes é passado para elas. Entendeu? Então, é importante orientar, falar sobre isso, mas de uma forma amena, tranquila, lúdica, e passar a segurança que vai ficar tudo bem. A conversa deve existir, então, mas de Com forma mais certeza. lúdica, através de materiais, desenhos, essa questão. Exatamente. E quebrar os tabus, porque eu acredito que elas internalizam assim, fala-se de corona, relaciona à morte. Algumas crianças pensam que né, o que é esse corona, que vai matar minha família, vai matar todo mundo. E isso gera ansiedade e um medo muito grande. E para aqueles pais que estão bem ansiosos com todo esse cenário, como passar essa segurança para a criança? É como eu falei inicialmente, né? O autocuidado ele precisa começar pelo adulto. Se o adulto ele não está estabilizado emocionalmente, possivelmente ele não vai conseguir trabalhar com a criança. Por isso que eu reforço bem que
O adulto, nesse momento, precisa ser o pilar e ele precisa tentar se cuidar para que ele possa cuidar emocionalmente, né, de alguém que depende mais dele. Quando a gente não está bem, a gente não consegue cuidar muito bem do outro também. E aí, nesse momento, o que eu tenho orientado muito é o adulto tentar manter uma rotina, é um momento de adaptação. Então, a adaptabilidade, a característica da adaptabilidade nesse momento vai fazer toda a diferença no sentido emocional. A gente está vivendo, e não é só para você, é para todos, né? Todo mundo tá no mesmo mar, é o mesmo mar para todo mundo. Então, os adultos eles precisam se adaptar a esse novo contexto, fazer algumas adaptações, mas manter a rotina. A rotina vai ser muito importante aí, tanto para as crianças quanto para os adultos. Tentar separar aquilo que está sob o seu controle, aquilo que não está. Né? Eu me cuidar, eu tomar os devidos cuidados, está sob o meu controle. A pandemia mundial não está sob o meu controle. Então, se eu começar a me preocupar com isso, vão vir vários pensamentos disfuncionais que vão me dar ansiedade e eu não, né? E quando as coisas não estão sob o nosso controle, geram ansiedade muito grande, porque na verdade a gente está vivendo um cenário incerto. Ninguém sabe quando é que a gente vai poder sair normalmente em casa, quando é que nossa rotina vai voltar. E isso gera essa insegurança. Então, o adulto ele precisa tentar separar esses pensamentos bons e ruins, o que dá para controlar, o que não dá, o que é viável fazer agora para amenizar e reduzir danos. Então, manter uma rotina ali mais ou menos organizada, horário, né, cuidar dos sinais fisiológicos, que é sono, alimentação e atividade física nesse momento para todos da família, para os adultos e para a criança, vai ajudar aí toda a família também. Excelente. Bruna, quem mora em casa, eu acredito, eu não tenho filhos, né? Mas é algo que passou pela minha cabeça. Quem mora em casa tem muitas vezes tem uma área de lazer já própria, não depende tanto das dependências do condomínio para o lazer da criança. Apartamento, normalmente, o apartamento ele é mais compacto, né? Então, gera uma necessidade maior de descer com a criança para o parquinho, ir para a brinquedoteca. E com certeza a criança deve pedir, deve sentir falta. Então, para quem mora em apartamento, principalmente, como lidar com essa questão do não poder sair, do não poder levar a criança ao parquinho, do não poder levar a criança para a brinquedoteca? Uhum. A gente fazendo um link sobre o que a gente estava conversando, elas precisam ser orientadas sobre o que está acontecendo, né? De acordo com que elas são orientadas, com certeza alguns filhos ficam angustiadíssimos em ter que ficar em casa o tempo todo. E aí é um momento de a família se adaptar a essa rotina e usar a criatividade. A criatividade aí vai fazer toda a diferença. Então, aqueles jogos que estão guardados há bastante tempo, que ninguém olha, talvez seja o momento de utilizá-los, criar, resgatar até brincadeiras da nossa infância. A gente às vezes fica preso no discurso de que no nosso tempo era bom demais. Então esse é um ótimo momento para resgatar brincadeiras da sua infância, criar. Hoje a internet ela traz muitas opções, então se você não tem criatividade, está sem ideia, é só acessar a internet que você rapidamente vai ter várias ideias para estarem fazendo em casa. E aí, por isso que eu estava pontuando a rotina. A rotina é muito importante nesse momento. Não é porque a criança não está indo para a escola que ela vai acordar na hora que ela quer, que ela vai passar o dia na televisão. Ela precisa manter os horários ali, né? De horário de dormir, horário de acordar, horário de se alimentar e o horário de brincar. Ela não vai ter que passar o dia inteiro brincando, mas ela vai ter que ter o horário de brincar e esse momento pode ser um momento de envolvimento, de criação. E as famílias vão ter que se adaptar, né, dentro desse contexto, principalmente aquelas que vivem em apartamentos, né, pequenos, mais fechados. Mas tudo é adaptável, gente. E vai passar, esse é o momento. Vai passar. Outro ponto que, na realidade, esse foi que alguns seguidores mandaram essa questão. Na rotina normal, muitos pais deixam as crianças com os avós, né? Ou não, muitas vezes o período todo, ou o avó que vai buscar e deixar na creche, fica uma outra parte do período.
E os avós, né, é muito claro para nós que são pessoas de risco, né, nesse cenário que a gente está vivendo. E claro que a recomendação é que a criança ela fique realmente isolada, distante dos avós, para evitar qualquer tipo de transmissão. E a criança, ela pode ser afetada com essa mudança da rotina, a saudade dos avós. Como lidar com isso? Videoconferências pode amenizar essa questão? Como é que a gente pode lidar com isso, diante dessa alteração de rotina com os avós? Se for uma criança que tem esse nível de relação e proximidade com os avós, com certeza elas vão sentir, né? Que não estão vendo, da mesma forma que elas sentem de não estarem vendo os amiguinhos da escola. Mas hoje a tecnologia ajuda muito. Então, parte das orientações, com certeza a videoconferência ajuda bastante. E nesse momento é um momento de privar e preservar mesmo essas pessoas, os avós, que são pessoas de risco. As crianças muitas vezes são assintomáticas. E aí, se elas mantêm esse contato com os avós correm risco. Então, é videoconferência mesmo, é momentâneo, não é duradouro, né? E nesse momento, as famílias, aquelas que podem estar, né, fazendo home office, estarem mais em casa, vão suprir isso também, vão suprir essa presença ali dos avós. Certo. É possível a criança apresentar qualquer sinal de ansiedade nesse período? O que é que você sugere para os pais ficarem de olho? Quais sinais de ansiedade que a criança pode apresentar nesse período? As crianças que já apresentam uma linguagem verbal, elas vão verbalizar isso de forma muito frequente, né? Então, elas vão apresentar falas de medo de morrer, ficar, né, bastante ansiosa e verbalizar isso. Mas também tem sinais físicos, né? A criança que apresenta uma crise ali de ansiedade, ela vai apresentar um coração acelerado, um calafrio, um suor. E isso também você precisa ficar atento a isso, para não confundir com uma virose. Na verdade, às vezes a criança pode estar tendo uma crise de ansiedade, até uma febre emocional, né? E os pais confundirem com doença. Mas o nosso corpo, ele somatiza. Quando muitas vezes as crianças não, principalmente aquelas que têm dificuldade de se expressar e verbalizar, elas vão apresentar, às vezes, sintomas físicos através do corpo, né? O corpo dizendo que tem alguma coisa que não está bem. Elas podem não falar, ai mãe, eu quero ver minha avó, ou ai mãe, eu tô o tempo todo em casa. Elas podem não reclamar, não verbalizar, mas elas podem estar sentindo a emoção, no caso a tristeza, a saudade, mas pela formação, como elas ainda estão em formação dessa estrutura emocional, pode ser que elas não reconheçam o que é aquilo que ela está sentindo. Então, se ela não reconhece, ela não vai conseguir nem expressar. E aí pode ser somatizado através de outros sintomas. Perfeito. Bem, essas seriam as perguntas iniciais, Bruna, que eu tinha, né? Alguns seguidores mandaram algumas perguntas. E eu queria saber se você tem algo para somar, gostaria de fazer mais algum comentário. Você também que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui também, tá? Que a gente responde. Então, eu vou finalizar minha fala, né, só com a dica também em relação às tarefas domiciliares, que é um momento também importante de manter todo mundo ocupado. Evitem deixar a criança muito tempo à televisão, ao celular, e em casa não falta coisa para fazer. Então, os adultos não precisam se sobrecarregar das tarefas domiciliares, elas podem sim envolver a criança, independente da idade. Tem crianças pequenas que já conseguem lhe ajudar em alguma coisa. Então, é o momento de trabalhar a cooperação, a autonomia. Isso vai fazê-las com que elas se sintam importantes também, né? E a gente vai estar ensinando muitas coisas para elas nesse momento. Vai estar ensinando, né, ela a compartilhar, a servir. E então pode ser uma opção também, para não deixar a criança só hiperestimulada no brincar. Então, elas podem ser envolvidas completamente nas tarefas domiciliares, dentro de cada faixa etária. Sim, ajudar a lavar a louça, guardar.
Dentro da forma delas, elas podem ser envolvidas, sim. E isso vai ajudar também na rotina de casa. Perfeito. Queria agradecer, Bruna, a disponibilidade, tá, de poder contribuir aqui com os seguidores da AB Consultoria Farmacêutica, do Psicologia Infantil CE, tá? Para quem perdeu, eu vou tentar deixar gravada. Ontem o Instagram não deixou, vamos ver se hoje vai dar certo. Para quem está chegando, a Bruna. Oi, Renata, tudo bem? Para quem está chegando, a Bruna, ela é psicoterapeuta infanto-juvenil, então ela é especialista. Sigam o arroba o quê? Psicologia Psicologia infantil. Infantil CE. CE, CE, tá? CA. Lá tem muito conteúdo interessante para os papais, para as mamães, tá? E Inclusive, foi aguardo lançado um vocês. vídeo sobre isso, né? Sobre essa rotina familiar na quarentena, relacionada à saúde emocional de toda a família. Perfeito. Obrigada, Bruna, mais uma vez. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Eu que Vai ficar. Vou agradeço. tentar deixar gravado, tá, Renata? Nem se preocupe. Se Deus quiser, vai dar certo. E amanhã estaremos juntos com a doutora Larice, médica endocrinologista, tá? Então, o assunto vai ser sobre como lidar, né, com os pacientes de risco, tá? E vamos dar continuidade aí com muito conteúdo, muita interação para vocês, tá bom? Um grande abraço, boa noite. Um Tchau, abraço, boa Bruno. noite. Até mais. Tchau. Um Até beijo a mais. todos. Tchau, tchau.